O envelope não devia estar ali, branco, simples, sem estar selado, pousado na secretária dele como se não fosse nada de importante. Apenas mais uma folha de papel no seu escritório doméstico meticulosamente organizado. Eu não estava a bisbilhotar. Juro que não estava. Só tinha entrado para deixar a roupa lavada e dobrada na cadeira dele, como fazia sempre às quintas-feiras. Mas havia algo naquele envelope que me chamava. Talvez fosse a forma descuidada como estava pousado ali, quase como se tivesse sido colocado de propósito onde eu o pudesse ver. Ou talvez fosse a minha intuição a gritar que algo não estava certo, depois de meses de frieza e serões passados no escritório. Fiquei ali, imóvel, a olhar para o meu nome, impresso com todo cuidado na frente. Não manuscrito. Impresso. Como se eu já nem merecesse o toque pessoal da caligrafia dele. Depois de 15 anos de casamento, os meus dedos tremiam ao retirar o conteúdo. As palavras misturaram-se ao início, jargão legal a dançar diante dos meus olhos, mas certas expressões romperam o nevoeiro. Diferenças irreconciliáveis. Dissolução do matrimônio. Distribuição equitativa de bens. Papéis de divórcio. Já redigidos. Já datados. À espera apenas das assinaturas. Lembro-me da estranha calma que se apoderou de mim. Não houve histeria, como seria de esperar. Nem sequer lágrimas. Apenas uma sensação fria e oca que se espalhou do meu peito até as pontas dos dedos. Voltei a colocar tudo exatamente como estava e saí, fechando a porta com um clique suave que, de algum modo, soou definitivo naquela casa silenciosa. 15 anos reduzidos a parágrafos clínicos sobre quem fica com o quê. 15 anos a construir uma vida, a sobreviver ao cancro da mãe dele e ao meu aborto espontâneo, a renovar esta casa, divisão por divisão, com as nossas próprias mãos. Tudo dispensável com uma assinatura. Querida, já cheguei. A voz dele ecoou no átrio 2 horas depois. O mesmo tom alegre da noite passada e da noite anterior. O mesmo homem que me beijara de manhã, dizendo que ia tentar chegar a tempo para jantar. Tinha feito o prato favorito dele, frango com limão e ervas, com batatas assadas. A ironia não me escapou quando respondi da cozinha. A minha voz não vacilou. Nem sequer tremeu. Ele entrou a desapertar a gravata, a sorrir com aquele sorriso que antes me fazia o coração acelerar. Agora, só me perguntava há quanto tempo ele ensaiava as mentiras ao espelho. Cheira maravilhosamente aqui, disse, aproximando-se por trás para me beijar na bochecha. O perfume dele, aquele que eu lhe tinha oferecido no Natal, pairava no ar entre nós. Alguma ocasião especial? Perguntou, ao notar os copos de vinho e as velas acesas. Sorri, olhando diretamente nos olhos. Só me apeteceu fazer algo agradável. Jantamos com a conversa habitual, o dia de trabalho dele, o novo projeto de paisagismo dos vizinhos, os planos para o fim de semana. Tudo enquanto a minha mente revia cada momento dos últimos meses, recategorizando tudo, de agenda ocupada para afastamento deliberado, de estresse profissional para preparação de fuga. Isto está mesmo bom, disse ele, estendendo a mão para tocar na minha sobre a mesa. Superaste-te. Apertei-lhe os dedos suavemente. Fico feliz por gostares. Tenho pensado muito em nós ultimamente. Algo passou-lhe pelo rosto. Culpa? Preocupação? Já nem conseguia distinguir. Ah! Conseguiu dizer. Estava a pensar se notaste que temos estado a afastar-nos, disse, mantendo a voz casual, como se perguntasse sobre a previsão do tempo. Ele pousou o garfo. O trabalho tem sido intenso, mas é temporário. O projeto Henderson está quase concluído. O projeto Henderson, a desculpa perfeita para as noites fora, para a distração, para a ausência emocional. Tinha acreditado totalmente. Até hoje. Não te estou a culpar, disse. Acho que ambos temos coisas para resolver. O alívio foi visível no rosto dele. Achava que eu lhe estava a dar a abertura perfeita. Tenho pensado mesmo, disse, com a voz a suavizar-se. Talvez devêssemos falar sobre para onde vamos. Assenti, bebendo um gole de vinho. Concordo. Mas não esta noite. Esta noite, vamos só aproveitar o jantar. Podemos falar no fim de semana. A sério. Sem distrações. Ele pareceu surpreendido, mas agradado com a minha maturidade, com a minha sensatez.
O que ele não sabia era que eu já estava a calcular, já a planear. A mulher com quem ele casou, a mulher que ele achava conhecer, nunca foi tão ingênua como ele pensava. Mais tarde, nessa noite, deitei-me ao lado dele, ouvindo a respiração ritmada dele, a olhar para o teto que pintamos juntos no nosso 3º aniversário. Lembro-me de rir tanto que acabamos com mais tinta em nós do que nas paredes. Lembro-me de como ele me olhou naquela altura, como se eu fosse tudo. Virei-me para ele no escuro, a observar o perfil dele. Quem era este estranho que conseguia dormir tão serenamente ao lado da esposa que planeava descartar? E quem estava eu a tornar-me, na sequência desta traição? Uma coisa era certa. Se ele queria um divórcio, iria tê-lo, mas não nos termos dele. Nunca nos termos dele. Fechei os olhos a formular o início de um plano. Amanhã chegaria em breve e, com ela, o primeiro dia da minha nova realidade. Uma realidade onde eu já não era apenas uma esposa deixada para trás, mas uma mulher a reclamar o seu poder. O fim de semana nunca chegou, pelo menos não a conversa que ele achava que íamos ter. Na sexta de manhã, saiu para o trabalho com um beijo na minha bochecha e uma promessa de chegar cedo, para podermos falar como deve ser. Sorri e preparei-lhe o almoço como sempre fazia, incluindo os biscoitos favoritos dele, como se nada tivesse mudado. No momento em que o carro dele desapareceu pela rua ladeada de árvores, transformei-me. Já não era esposa passiva à espera que o machado caísse. Tornei-me detetive no meu próprio casamento, a escavar as ruínas daquilo que antes pensava ser chão firme. O portátil protegido por palavra passe foi o meu primeiro alvo. Depois de 15 anos juntos, as pessoas ficam negligentes com a segurança. A combinação era a data do nosso aniversário. Que romântico da parte dele usar a data de um compromisso que planeava quebrar. A ironia era quase perfeita demais. O que encontrei fez-me revirar o estômago. E-mails, recibos de hotel, conversas com uma colega chamada Alison que iam muito além de limites profissionais. Fotos que trocaram, planos que fizeram, incluindo um cronograma para o divórcio dele. Preciso de dar entrada até junho para que tudo esteja limpo até o Natal. Escrevera ele para ela. Ela vai ser razoável. Ela é sempre razoável. Razoável. A palavra queimava no meu cérebro. 15 anos de compromissos, de ceder para não partir. E era assim que ele me via. Um obstáculo razoável a remover do caminho. Documentei tudo metodicamente, reenviando cópias para uma conta de e-mail que ele não conhecia. Depois passei aos registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, contas bancárias. Não chorei. Chorar viria depois, nos momentos privados, quando a estratégia desse lugar a dor. Por agora, precisava de clareza. Ao meio-dia, tinha o quadro completo. O caso deles tinha começado há 8 meses, numa conferência em Chicago. Ela era mais nova, claro que era, e trabalhava no departamento de marketing. Tinham sido cuidadosos, mas não cuidadosos o suficiente para uma mulher que já não tinha nada a perder. O verdadeiro choque veio quando descobriu o rastro financeiro. Nos últimos 6 meses, ele tinha transferido sistematicamente dinheiro para contas às quais eu não tinha acesso. Pequenas quantias no início, depois somas maiores à medida que a data de saída se aproximava. As nossas poupanças para a reforma, o fundo de férias. Até parte do dinheiro de emergência que tínhamos reservado para futuras despesas médicas. Sentei-me à mesa da cozinha, rodeada de impressões e apontamentos. A sentir como se estivesse a olhar para a cena do crime do meu casamento. A magnitude da traição dele ia para além do caso amoroso. Estava a tentar garantir que eu ficasse com o mínimo possível. Protege-te sempre primeiro, dizia a minha avó. Os homens vão e vêm, mas o respeito por ti mesma é para sempre. Achava que ela era cínica quando era jovem e apaixonada. Agora, as palavras dela soavam como uma profecia. Liguei para o trabalho e disse que estava doente. Isso era mais importante do que catalogar livros hoje. Depois marquei 3 reuniões. Com um advogado de divórcio, um consultor financeiro. E esta até me surpreendeu. Uma terapeuta. Se eu ia atravessar este campo de batalha, precisava de aliados e de uma mente clara. Quando ele mandou mensagem a dizer que estaria em casa às 6. Já tinha apagado todos os vestígios da minha investigação. A casa estava impecável, o jantar no forno.
E eu com o mesmo aspecto de sempre. A esposa confiável em quem ele contava que continuasse ignorante. Até ele estar pronto para lançar a bomba. Ansioso pela nossa conversa. Escreveu. Estive a pensar em nós o dia todo. Pois acredito que sim, pensei, ao enviar apenas um emoji de coração. Deixei que interpretasse aquilo como quisesse. Chegou a casa com flores. Cravos. Não as minhas preferidas. Rosas, se ele estivesse atento nos últimos 15 anos. Aceitei-as com um sorriso convincente. Estás linda, disse ele, a estudar-me como se tentasse medir o meu estado emocional. Senti vontade de me arranjar, respondi, rodopiando no vestido que sabia que ele gostava. Já que vamos ter uma conversa importante. O jantar foi insuportável. Ele olhava-me constantemente, a ensaiar o discurso que tinha preparado na cabeça. Mantive a conversa agradável, perguntei pelo dia dele, acenei nos momentos certos. Enquanto a minha mente catalogava cada mentira, cada ligeira mudança no olhar dele. Então, disse ele finalmente, enquanto tirávamos os pratos. Sobre o que mencionaste ontem. Olhei para ele com expectativa, a vulnerabilidade cuidadosamente encenada no meu rosto. Acho que temos vindo a afastar-nos há algum tempo, continuou, com a voz suave, como se estivesse a dar uma má notícia a uma criança. Queremos coisas diferentes. Talvez andemos só a cumprir rotinas. Sentei-me devagar. Senti que algo estava errado, admiti. Mas pensei que fosse só uma fase. Os casamentos têm altos e baixos, certo? Ele acenou com entusiasmo, aliviado por eu não estar a desmoronar. Exatamente. Às vezes, as pessoas evoluem em direções diferentes. A outra pessoa? Perguntei baixinho, a observar bem o rosto dele. O pânico surgiu por apenas um instante antes de ele se recompor. Isto não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver conosco não estarmos felizes juntos. Mais uma mentira para juntar a coleção. Estendi a mão por cima da mesa e toquei na dele, sentindo-o relaxar com o que achava ser aceitação. Preciso de algum tempo para processar isto, disse. A voz a quebrar só o suficiente para parecer verdadeira. Podemos não tomar nenhuma decisão já? Só preciso de um pouco de espaço para pensar. O alívio no rosto dele era palpável. Acabará de lhe entregar exatamente o que ele queria. Mais tempo para preparar a saída, enquanto eu, supostamente, permanecia na escuridão. Claro, disse ele, apertando-me a mão. Leva o tempo que precisares. Não há pressa. Sem pressa. Exceto pela data limite de junho que ele prometera a Alison. Exceto pelo dinheiro que ele ainda estava a mover todas as semanas. Exceto com a advogada que já tinha redigido os papéis guardados na gaveta da secretária dele. Nessa noite, chorei lágrimas verdadeiras, não pelo homem deitado ao meu lado, mas pela mulher que eu costumava ser. A mulher confiável que acreditava em promessas para sempre. Ela precisava de ser chorada antes que a nova eu pudesse emergir por completo. E emergiria. Durante as 3 semanas seguintes, tornei-me a atriz da minha vida. Interpretei o papel da esposa a processar o fim do casamento. Às vezes triste, às vezes esperançosa, sempre razoável. Sugere terapia de casal, a qual ele concordou com relutância, enquanto inventava desculpas para adiar o agendamento de sessões. Entretanto, por trás dessa atuação, construí a estrutura da queda dele, tijolo a tijolo. A minha primeira reunião com a advogada de divórcio, Diane Rives, uma tubarão num elegante fato de calças, definiu o tom para tudo o que se seguiu. Então ele não sabe que encontraste os papéis? Perguntou, a rever as provas que eu levará. Não. E também não sabe que eu sei sobre o caso nem sobre o dinheiro que tem escondido. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrei no escritório. Essa é a nossa vantagem. Homens como teu marido contam com choque e espanto. Esperam lágrimas, súplicas, confusão. Não esperam estratégia. Juntas, delineamos um plano que era legal e devastador. A primeira prioridade: proteger os meus interesses financeiros. Ele está a cometer um erro clássico, explicou o meu consultor financeiro durante a nossa segunda reunião. Está a deixar rastros digitais por todo lado, e a data destas transferências, todas depois de iniciado o caso,
deixam claro que isto é uma fraude financeira premeditada. Segui os conselhos deles à risca. Abri novas contas em bancos diferentes. Recolhi documentação de todos os nossos bens, incluindo a herança que recebi quando meu pai morreu, dinheiro que investimos nas renovações da casa, que ele agora alegava serem principalmente dele. A terapeuta ajudou de formas inesperadas. A doutora Keller não me ajudou apenas a processar o luto e a raiva. Ajudou-me a compreender a psicologia com que estava a lidar. Ele segue um padrão clássico, explicou. Está a reescrever a história do vosso casamento para justificar as ações dele. Na cabeça dele, precisa de acreditar que tu já eras infeliz para conseguir desculpar a traição. Então ele acredita mesmo nas próprias mentiras? Perguntei. As pessoas raramente se veem como vilãs da sua própria história, disse ela. Compreender isso dá-te poder. Poder. Isso foi o que me roubaram. Não apenas a fidelidade do meu marido ou o nosso futuro, mas a minha agência na minha própria vida. Recuperá-la tornou-se a minha obsessão. Em casa, a farsa continuava. Vivíamos num estranho limbo onde ambos fingíamos que talvez as coisas ainda funcionassem, sabendo bem que não iriam. Ele estava mais distraído, a atender chamadas noutro quarto, a chegar mais tarde a casa. Fingia que não notava, enquanto documentava tudo. O ponto de viragem veio de uma fonte inesperada. A mãe dele ligou numa quarta-feira à tarde, enquanto ele estava no trabalho. Está tudo bem entre vocês? Perguntou depois dos cumprimentos habituais. O Thomas tem estado estranho, a fazer perguntas sobre a casa de campo da família e se alguma vez esteve em teu nome. A casa de campo. Um imóvel que o avô dele lhe deixará especificamente. Um lugar que ele prometeu que seria sempre nosso. Um lugar que não constava em nenhum dos documentos financeiros que encontrei. Está tudo bem, menti suavemente. Estamos só a atualizar uns documentos. Sabes como ele gosta de ter tudo organizado. Depois de desligarmos, adicionei esta nova peça ao meu quebra-cabeças. Ele não estava apenas a esconder bens do casamento. Estava ativamente a tentar proteger patrimônio herdado. Algo que, pelas leis do nosso estado, já devia ser considerado bem separado. Mesmo assim, a mentira desnecessária dele revelava tanto a ganância como a ignorância. Liguei a Diane imediatamente. Isso ajuda-nos, na verdade, disse ela. Mostra padrão e intenção. Continua a recolher informação, mas ainda não o confrontes. O timing é tudo. O timing, de facto. Na semana seguinte surgiu uma oportunidade inesperada. Ele anunciou que precisava de ir a Atlanta durante 3 dias. O projeto Henderson está na fase final, explicou, sem me olhar nos olhos. É crucial que esteja lá em pessoa. O projeto Henderson, a ficção favorita dele. Consultei o calendário e percebi, com uma satisfação sombria, que coincidia com o aniversário da Alison. Com base nas mensagens, estavam a planear uma escapadinha romântica disfarçada de viagem de negócios. Entendo, disse, beijando-lhe a bochecha. Vou ter saudades tuas, mas sei como teu trabalho é importante. Assim que o voo dele descolou, ativei a fase seguinte do plano. Tinha 72 horas de liberdade para executar tudo. Primeiro, fui ao nosso cofre no banco, onde retirei documentos importantes e joias de família insubstituíveis. Peças que a minha mãe me tinha dado e que não deixaria virar moeda de troca. Depois fui ter com o contabilista da família. O mesmo que fazia os nossos impostos há uma década. E fiz perguntas inocentes que revelaram exatamente quanto meu marido tinha escondido do fisco, não só de mim. Estas despesas de consultoria deviam ter sido declaradas como rendimento, explicou ele, franzindo a testa ao ver os documentos que eu acidentalmente descobrira. Isto pode causar problemas sérios se houver uma auditoria. A seguir, fui tomar chá com os pais dele, algo que fazia com frequência quando ele viajava. A mãe dele, sempre afetuosa comigo, estava especialmente calorosa nesse dia. O Thomas tem sorte em ter uma esposa tão dedicada, disse, a dar-me uma palmadinha na mão. Ainda por cima com o trabalho tão exigente que ele tem. Sorri, bebendo chá. Ele trabalha tanto pelo nosso futuro. Só tento apoiá-lo como posso. A conversa desviou-se naturalmente para assuntos de família,
incluindo o recente divórcio da irmã dele. Foi um processo tão confuso, suspirou a mãe dele. Se ao menos tivessem sido honestos desde o início. A honestidade é tudo num casamento, concordei, com o coração a bater forte, enquanto acrescentava com cuidado. É por isso que sempre fiz questão que o Thomas soubesse tudo sobre as nossas finanças e questões de família. Saí de lá com abraços calorosos, uma tarte que ela fizera para o meu esforçado Thomas. E com as sementes plantadas para o que viria a seguir. A peça final encaixou quando recebi uma chamada do detetive particular que tinha contratado. Tinha seguido os passos da Alison e confirmou o que eu suspeitava. Ela não estava em Atlanta com meu marido. Estava numa conferência em Chicago com o marido dela. O que significava que o meu marido mentia a toda a gente. A mim, sobre o cronograma do divórcio. A Alison, sobre deixar-me de imediato. E a ambos sobre o paradeiro dele. Agora, sentada no escritório de casa, rodeada pelas provas da duplicidade dele e das minhas contramedidas. Uma calma estranha apoderou-se de mim. A dor ainda lá estava. Mas agora vinha acompanhada de algo mais. Uma frieza certeira de que a justiça estava ao meu alcance. Abri o portátil e comecei a redigir 3 e-mails cruciais, que só seriam enviados no momento exato. Estava tudo pronto. Só faltava ele dar o passo. Regressou de Atlanta queimado do sol e distante. A marca de bronzeado sugeria um lugar tropical e não salas de conferência. Mais uma mentira para juntar a coleção. Notei-o a observar-me atentamente. A avaliar o meu estado de espírito. A minha receptividade. O momento da revelação dele aproximava-se. Eu sentia-o. Como correu a viagem? Perguntei, enquanto nos preparávamos para dormir nessa noite. Produtiva. Cansativa. O habitual. Não deu mais detalhes. E eu não insisti. Tive saudades tuas, disse. As palavras a soarem estranhas na minha boca. A casa parece vazia sem ti. Algo como culpa passou-lhe pelo rosto. Bom, que levasse isso consigo para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, finalmente fez o movimento dele. Tenho pensado muito, começou ele, a mexer no café com uma intensidade incomum. Sobre nós. Sobre o nosso futuro. Pousei a torrada, assumindo uma expressão de atenção preocupada. O que tem o nosso futuro? Perguntei. Não acho que isto esteja a funcionar mais. Nós, quero dizer. Estendeu a mão por cima da mesa. Um gesto ensaiado de compaixão. Afastamo-nos. Queremos coisas diferentes. Deixei que os meus olhos se enchessem de lágrimas. A outra pessoa. Ele abanou a cabeça depressa demais. Isto não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver conosco não nos fazermos felizes um ao outro. O mesmo guião de semanas atrás. Palavra por palavra. Como se o tivesse ensaiado ao espelho. Entendo, disse calmamente. Tenho falado com uma advogada, continuou ele, ganhando confiança com a minha aparente submissão só para entendermos as nossas opções. Acho que conseguimos tornar isto limpo, simples. Sempre fomos bons a comunicar. Assenti lentamente, deixando cair uma lágrima. Quando é que decidiste isto? Já vinha de longe, disse ele, a voz gentil, com simpatia ensaiada. Acho que ambos sabemos disso. E os papéis? Quando é que me ias falar sobre eles? A chávena de café ficou suspensa a meio caminho dos lábios. Que papéis? Os papéis do divórcio na tua gaveta. Aqueles que já estão preenchidos com meu nome digitado. Aqueles com data de há 3 semanas. A cor esvaiu-se do rosto dele. Foste mexer na minha secretária? Estava a arrumar a tua roupa, disse simplesmente. Mas isso não é bem o ponto, pois não? Recuperou depressa, mudando para persona lógica e razoável. Ia falar contigo sobre tudo primeiro. Aquilo era só preliminar, para entender o processo. Como o processo de mover as nossas poupanças para contas só em teu nome. Ou o processo de declarar a casa de campo como propriedade separada, quando usamos fundos conjuntos para manter durante uma década. Esse tipo de processo. Os olhos dele arregalaram-se. A narrativa cuidadosamente construída começava a ruir diante dele. E eu via-o a tentar ajustar-se.
Não é o que pensas, começou. Nunca é, interrompi, com a voz mais firme agora. Tal como a Alison não é o que eu penso, certo? Só uma colega. Só alguém com quem tens estado a planear o futuro desde Chicago no ano passado. Ele levantou-se de repente, a cadeira a raspar no chão. Andaste a espiar-me? Não, Thomas. Estive a proteger-me de ti. Continuei sentada. Calma. Há uma diferença. É exatamente por isso que começou ele, mas parou. Por isso decidiste trair em vez de teres uma conversa honesta? Por isso decidiste esconder dinheiro em vez de respeitares a parceria que construímos? Por favor, ilumina-me. A raiva defensiva dele transformou-se em cálculo. Conseguia quase vê-lo a reavaliar, à procura de um novo ângulo. Nunca quis magoar-te. As coisas ficaram complicadas. Os sentimentos mudam. Acontece nos casamentos. Sim, acontece, concordei. O que não acontece assim, por acaso, é a fraude financeira sistemática e a traição premeditada. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Não, Thomas. Este confronto é sobre consequências. Peguei no telemóvel e abri um e-mail. Enquanto estavas a aproveitar a tua viagem de negócios, que ambos sabemos que não foi em Atlanta nem com a Alison, que estava em Chicago com o marido, tomei a liberdade de garantir que toda a gente saiba exatamente quem tu és. O rosto dele empalideceu. O que é que fizeste? Nada. Ainda. Mas a menos que concordes com os meus termos para o divórcio, estes e-mails serão enviados automaticamente dentro de 24 horas. Mostrei-lhe o ecrã. E-mails dirigidos ao patrão dele, detalhando como falsificou despesas para financiar estadias com a Alison. Aos pais dele, com provas do caso e da fraude financeira. E ao fisco, sobre rendimentos não declarados. Tu não farias isso, murmurou ele. Faria sim. Da mesma forma que tu terias deixado que eu ficasse arruinada financeiramente sem pensar duas vezes. Levantei-me, finalmente ao nível dos olhos dele. Mas, ao contrário de ti, estou a dar-te uma escolha. Deslizei uma pasta pela mesa. Os meus termos são justos. Fico com a casa, que a minha herança pagou em grande parte para renovar. Metade de todos os bens do casamento, incluindo os que relocalizaste. E a totalidade do pequeno negócio que começamos juntos. Aquele que tens fingido que não vale nada. Ele abriu a pasta com as mãos a tremer, a folhear os documentos preparados pela minha advogada. Isto é extorsão, disse, fraco. Não, Thomas. Isto são consequências. Tentaste destruir-me em silêncio. A sério achaste que eu ia aceitar isso com elegância? E se eu recusar? Então os e-mails são enviados e fazemos isto da forma difícil, com a tua reputação, carreira e relações familiares em ruínas. Olhei para o relógio. Tens até esta hora amanhã para assinar. A minha advogada está à espera da tua chamada para confirmar. Peguei na mala e no casaco. Vou ficar num hotel esta noite. Podes ligar-me se decidires ser razoável. Dirigia-me para a porta quando ele chamou por mim, a voz a falhar com a primeira emoção genuína que lhe ouvi em meses. Espera, por favor. Podemos falar sobre isto. Voltei-me, encontrando os olhos dele uma última vez. É esse o problema, Thomas. Nós podíamos ter falado sobre tudo. Podias ter dito que não estavas feliz. Podias ter pedido o divórcio de forma honesta. Em vez disso, escolheste a mentira a cada passo. A percepção a nascer no rosto dele foi quase suficiente para compensar a dor dos últimos meses. Ele não estava perante a esposa submissa e razoável que esperava. Estava perante uma mulher que desmontara metodicamente cada plano de contingência dele. Estarei à espera da tua decisão, disse, a fechar a porta atrás de mim. Ao meio-dia do dia seguinte, a minha advogada ligou. Ele tinha assinado tudo. Cada ponto. Aceite sem negociação. A vitória soube tanto a doce como a amarga, mais do que eu tinha imaginado. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Limpo, eficiente e inteiramente nos meus termos. Os e-mails nunca foram enviados. Cumpriram o seu propósito como alavanca. O segredo dele continuou a ser dele para lidar.
Embora eu suspeite que a Alison também tenha tido as suas revelações sobre quem realmente tinha envolvido na vida dela. Fiquei na nossa casa. Agora minha. Pintei cada divisão em cores que ele vetara ao longo dos anos. O quarto principal passou a verde sálvia, em vez do bege intemporal que ele tanto insistia. A cozinha transformou-se de branco estéril num terracota quente que fazia o café da manhã parecer um abraço. Com cada pincelada, recuperei mais uma parte de mim. O acordo financeiro garantiu-me segurança. Mas mais importante ainda, representava justiça, não vingança. Tomei apenas o que era meu por direito. Mas restaurei o equilíbrio que a traição dele tentou destruir. Amigos e família ficaram surpreendidos com a separação. Mas mantive um silêncio digno sobre os detalhes. Às vezes as pessoas seguem em direções diferentes, disse eu, ecoando as palavras dele com uma ironia privada. Não tinha interesse em destruí-lo publicamente. Ver que ele compreendia plenamente a dimensão do erro que cometera já era satisfação suficiente. 6 meses depois do divórcio, a campainha tocou numa tarde de domingo. Abri a porta e lá estava o Thomas, com um ar ao mesmo tempo familiar e estranho, como uma fotografia ligeiramente desfocada. "Podemos falar?" perguntou, com as mãos enfiadas nos bolsos como um miúdo arrependido. Ponderei fechar-lhe a porta na cara, mas afastei-me para o deixar entrar. Foi a curiosidade, e não a saudade, que motivou a minha decisão. Ele entrou pela casa, notando todas as mudanças com visível surpresa. "Está diferente." "Está mesmo", respondi simplesmente, conduzindo-o à cozinha. Agora minha divisão preferida da casa. Sentou-se ao balcão, recusando meu educado oferecimento de café. "Queria ver como estavas." "Estou bem", disse. E era verdade. "Por que estás aqui, Thomas?" Ficou a olhar para as mãos durante um longo momento. A Alison e eu, não resultou. Não senti nada com essa revelação. Nem satisfação, nem justiça feita, nem sequer surpresa. Lamento ouvir isso. Tenho pensado em nós. No que aconteceu. No que deitei fora. Finalmente levantou os olhos, procurando algo nos meus. Cometi o maior erro da minha vida. Ali estava. O momento que talvez uma parte de mim esperasse. O momento do arrependimento dele. O reconhecimento do que tinha perdido. O momento em que, numa história diferente, a esposa traída poderia ceder, poderia considerar uma reconciliação. Mas esta não era essa história. E eu já não era essa mulher. "O que esperas exatamente com isto?" perguntei com suavidade. "Uma segunda oportunidade", disse ele, a voz a tremer. "Tentar outra vez. Sabendo o que sei agora. Nunca valorizei o que tínhamos até o perder. Estudei-o, aquele homem em torno do qual um dia construí o meu mundo. Havia sinceridade nos olhos dele agora, algo que esteve ausente nos últimos meses que partilhamos. Talvez tivesse aprendido alguma coisa. Talvez tivesse mudado. Mas eu também. "Thomas", disse com cuidado. "O que nós tínhamos acabou. Não só por causa do que fizeste, mas por causa de quem eu me tornei desde então. Já não sou a mesma pessoa que teria perdoado tudo para manter o nosso casamento intacto." "Não tens de decidir agora", insistiu ele. "Podemos começar devagar, jantar um dia, conversar, reconstruir." Abanei a cabeça. A base está demasiado danificada. E, para ser honesta, encontrei mais paz nesta nova vida do que tive nos últimos anos da nossa. "A outra pessoa?" perguntou ele, ecoando inconscientemente a pergunta que eu lhe fiz meses antes. Sorri. "Isto não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver comigo estar feliz com quem sou agora." A ironia não passou despercebida a nenhum de nós. Ele acenou lentamente, aceitando a simetria do momento. Ao acompanhá-lo até a porta, parou no limiar. "Lamento mesmo tudo. Merecias melhor." "Sim", concordei simplesmente. "Merecia." Depois de ele sair, sentei-me no baloiço da varanda. Uma nova adição que instalei no mês passado. E vi o pôr do sol pintar o céu com cores demasiado complexas para nomear. Não senti triunfo pelo sofrimento dele, nem alegria pelo arrependimento. Apenas uma certeza tranquila de que o universo tem uma forma estranha de ajustar as contas. A mulher que eu era há um ano teria dado tudo para ouvir ele implorar por uma nova oportunidade.
A mulher que sou agora entende que alguns finais, por mais dolorosos que sejam, tornam possíveis começos necessários. Aprendi que a traição não tem de te definir. Pode, em vez disso, refinar-te, queimando ilusões e deixando algo mais forte no lugar. Não endurecida, nem amarga, mas lúcida e resiliente. Às vezes, a resposta mais poderosa a alguém que tenta apagar-te da tua própria história é pegar na caneta e começar um novo capítulo por inteiro. Onde sejas ao mesmo tempo autora e protagonista. Onde a felicidade não dependa das escolhas de outra pessoa. Esse foi o desfecho que nenhum de nós previu,